Oh, graças a Deus, muito bom dia aos meus amigos, muito bom dia a você ligado na rede internacional de televisão. Que alegria e que bênção e que maravilha é podermos estarmos aqui logo no início da manhã, nesse dia especial de quarta-feira. Eu tenho certeza que Deus preparou coisas boas e hoje é o dia de aprendermos mais. Sentarmos logo na parte da manhã aos pés de Jesus e aprendermos com Cristo e fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus não são as coisas que nós fazemos, nosso esforço, nossa dedicação, nosso zelo, né, nossa atividade. O que agrada a Deus é a nossa fé. Sem fé, Deus não se move. O que move Deus é a fé e eu tenho certeza que Deus vai mover. No programa de ontem, nós falávamos sobre a fé para a salvação e terminamos falando sobre as 3 coisas que são necessárias que a pessoa que queira ser salva, ela deve fazer. Eu não vou voltar aqui atrás, mas vou falar aqui: confessar, crer e aceitar. E você pode fazer uma pergunta e dizer: para quem é a salvação? A salvação é para os que estão nas drogas, no adultério. A salvação, pastor, ela é para as pessoas que estão em outras religiões. A salvação, ela é para todos, sem exceção. Quando o Senhor Jesus ele veio no meio do povo judeu. Muitos dos judeus achavam e acham que não necessitam de salvação por eles serem descendentes de Abraão. Como tem às vezes filhos de pastores, como tem às vezes filhos de evangélicos, que acham que pelos pais serem evangélicos e orarem por eles, eles não necessitam de salvação. Outros dizem assim: essa coisa de crente, de igreja, isso é para fraco. Não, amigo, isso é para toda a raça humana. Porque a Bíblia nos afirma: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos precisam, sem exceção, da glória de Deus. Por isso, nós podemos ver o seguinte: nós estamos falando aqui de fé. Nossa programação é sobre fé. Em Atos, no capítulo de número 11, o versículo de número 13, ele diz o seguinte, né? A fé, nós já aprendemos, talvez você não viu, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, se a pessoa não ouve a palavra de Deus, ela não tem como ser salva. Ela não tem como ser uma pessoa. Não, eu fui salvo porque, né, eu já sou de Deus. Negativo. Toda pessoa, a salvação bíblica, a fé bíblica vem por meio daquilo que a pessoa ouviu da Bíblia. Não é ouvir de pregador disso ou daquilo, é ouvir da Bíblia. O pregador ele deve falar da palavra de Deus. Por isso que nós temos o cuidado aqui, colocamos para que você nos acompanhe conosco, para que você veja e você pode anotar essas passagens que nós damos e pode na sua Bíblia conferir que está escrito exatamente aquilo que nós estamos aqui falando. Por isso em Atos, no capítulo de número 11, versículo de número 13, ele diz assim: e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Olha para cá, que coisa importantíssima, que palavra importantíssima é essa que o Espírito Santo de Deus fez questão de deixar registrado para nós nos dias de hoje.
A Bíblia está falando de um homem chamado Cornélio. No capítulo de número 10 do livro de Atos, esse homem chamado Cornélio, que era um centurião da corte italiana, que dominava o mundo naquele tempo, do Império Romano, esse homem, que era uma autoridade romana, chefiava ele, 100 homens, ele tinha ali 100 homens, 100 soldados à sua disposição, era uma autoridade esse homem. Esse homem começou a aprender alguns princípios com o povo judeu, era um homem bom de coração, era uma pessoa que fazia esmolas, ajudava os necessitados, tinha um coração maravilhoso, porque para a pessoa ajudar aos outros, não importa qual é a religião que ela possui, o que importa é o coração que ela tem. Tem gente que é evangélico, não dá uma colher de arroz para o cidadão que está passando fome, não dá um pedaço de pão, joga fora, mas não dá. Quer dizer, a pessoa que tem um bom coração, né, ela pode não ser salva, mas pode ter um bom coração. Né? Esse Cornélio, por exemplo, ele orava. A Bíblia diz que ele fazia as suas orações, porém, ele não era salvo. Quantas são as pessoas que às vezes oram, vão aos templos, na maior das boas intenções, e elas oram a Deus, né? Elas tentam, por meio de orações, conseguir alguma coisa da parte de Deus. Mas o que ocorre? Às vezes a resposta da oração não vem. Você vê, por exemplo, que o Cornélio orava, né? Ele fazia esmolas, era um homem piedoso, um homem respeitador, porque eu costumo dizer que respeito, você não precisa ser convertido, ser salvo para ter respeito. Respeito a gente recebe em casa. O meu pai, por exemplo, né, os meus pais, e quem é um pouquinho mais, assim, igual da minha idade, de 40 anos para trás, você sabe como que os nossos pais nos tratavam. Ou a gente respeitava ou eles arrebentavam a gente. Né? Pô, a gente tinha que respeitar. Tamanho era o respeito que já diziam, olha, se você estiver sentado em um lugar e chegar uma pessoa mais velha, levante e deixe ela sentar no seu lugar. Olha, não maltrate os mais velhos. Tanto é que as pessoas mais idosas, você chegava, benção, benção, benção. Hoje, se alguém fizer isso, a pessoa vai rir. O que é isso? Era uma questão de respeito. Deixasse, por exemplo, um homem, né, chegar e fazer uma graça, não precisava fazer bobagem não, fazer uma graça com uma mulher ou com uma moça. O couro comia, né? Porque tinha que respeitar. Hoje, ele não faz graça não, faz filho mesmo. E quem fala alguma coisa? Se falar é perigoso apanhar. Agora, sabe por quê? Aí as pessoas dizem assim, esse mundo está precisando de Deus. Ok, mas olha bem que o Cornélio, ele não tinha Deus, ele não era salvo, mas era uma pessoa que era respeitador. Então você pode ser uma pessoa de uma boa índole, de um grande caráter, né? Uma pessoa respeitada e respeitador. Isso não quer dizer que você seja salvo. Isso não quer dizer que você não precise da salvação. Né? Isso não quer dizer isso, não. O Cornélio era tudo isso. Está aqui no capítulo 10 do livro de Atos, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que nós vamos, deixa eu pegar nessa outra aqui que está mais fácil, deixar o computador quietinho aqui, que aqui diz aqui, quer ver, olha, eu vou pegar, o pessoal vai colocar na tela, você vai ver, mas eu preciso pegar aqui para que eu possa mostrar. Ele diz assim, quer ver? Está aqui. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse era Cornélio. Um homem, o que eu estava me esquecendo aqui, que ele era temente. Era aquela pessoa que ser temente a Deus é você se desviar das coisas erradas. Tem pessoas, por exemplo, que elas se desviam de adultério,
da desonestidade, de roubo, corrupção, a pessoa se desvia. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja salva. O Cornélio era tudo isso, conforme você ouviu aqui comigo. Só que quando o Cornélio fazia as suas orações, apareceu um anjo de Deus e disse para ele: Cornélio, manda chamar a Simão. Quem era Simão? Simão era Pedro, um dos apóstolos de Jesus, encarregado para implantar a igreja de Cristo na terra, de ensinar a fé às pessoas, assim como Jesus havia feito, né? Então, Cornélio, com todos esses atributos, e que eram coisas boas, e graça e glória a Deus, que se tivesse isso em toda a casa e em todas as famílias, tivesse alguém igual Cornélio, seria uma maravilha. Seria meio caminho andado. E ele fazia as suas orações, mas Cornélio nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele não era salvo. A mesma coisa talvez aconteça com você. Você tem um bom coração, você é uma pessoa respeitadora, você faz as suas orações, mas você ainda não ouviu o Evangelho. Você ainda não conheceu o plano da salvação. Você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Pastor, há essa necessidade? Você não sabia? Você ainda não recebeu a Jesus em seu coração. Você ainda não confessou como seu Salvador. No programa de ontem nós falamos isso aqui. Você ainda não confessou Jesus como seu Salvador. O capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo de número 12, no 11 ele diz: ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha que coisa importante, minha senhora, meu senhor, não é apenas falar, não é apenas fazer parte de uma congregação que salva uma pessoa, mas é entender o plano da salvação e saber para quem ela é. Porque, veja bem a senhora e o senhor, Jesus tinha vindo para qual povo? O povo judeu. E, por consequência, aos gentios. É estendido dos judeus para nós, que somos os gentios, que era o povo sem Deus, a salvação. E ela ocorre por meio de quê? Ela ocorre por meio da pregação da palavra de Deus, de receber aquilo que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer o que para nós? Jesus veio trazer os ensinamentos de Deus para a nossa vida, para nos tornarmos filhos de Deus, não apenas criatura. Todo ser humano que ainda não foi salvo não é filho, é criatura de Deus. É criatura de Deus. Se eu não tivesse recebido a Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, eu seria ainda uma criatura de Deus. Para que eu possa me tornar filho, eu preciso receber. Esse receber, tem pessoas que acham que é receber uma oração e torna essa oração ela filha de Deus. Não é não. Receber Jesus, a palavra de Deus é clara em João 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é verbo? Todo mundo sabe, palavra. Então quem é Jesus? Jesus é o verbo. Então quem é o verbo? O verbo é a palavra. Receber a palavra é receber Jesus. Receber a palavra
é receber a Cristo. Tem pessoas, por exemplo, que elas vão à frente do altar, quando o pastor chama elas para aceitarem a Jesus, mas quando o pastor diz assim, largue, abandone a mentira. A pessoa, não, mas eu vivo da mentira, que eu até ganho dinheiro com ela. Quando o pastor diz assim, olha, deixa o adultério. A pessoa diz, não, mas eu gosto muito daquela mulher e eu me sinto feliz com ela. E quando eu vim para Jesus, eu já estava com ela. Essa pessoa aceitou Jesus? Não. De forma alguma. A mesma coisa. Às vezes a pessoa, o pastor diz, deixa a fornicação. O que é fornicação, pastor? Fornicação é o relacionamento sexual fora do casamento. Quando a pessoa está ouvindo a pregação, né, aí o pastor chama, venha cá, você quer aceitar Jesus, receber como seu Salvador. Ok, as pessoas levantam e vão receber Jesus. Só que elas chegam lá, quando o pastor diz assim, agora deixa a fornicação. Não, isso aí eu não consigo ficar sem isso. Você está entendendo por que Jesus veio? Você está entendendo por que a Bíblia Sagrada diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Você está entendendo por que o anjo foi lá e disse, Cornélio, vá a Jope e manda chamar a Pedro, para que ele te diga as palavras com as quais você será salvo. Qual foi a palavra que você acha que Pedro falou para Cornélio? Ah, Cornélio, Deus já está contigo, você já é uma bênção, homem de Deus, autoridade. Não, Cornélio foi mostrar Jesus, Pedro foi mostrar Jesus para Cornélio, que era o que Cornélio ainda não conhecia. É impossível, senhora, senhor, é impossível, meu amigo, que a pessoa que conheça Jesus fique vivendo no pecado. Ei, você que está me assistindo, olha, senhora, rapaz, moça, você que está me assistindo, pastor, eu estou nessa condição que o senhor está falando aí, mas eu sou de Deus, eu estou na igreja, eu sou até obreiro, sou pastor, eu sei, eu conheço, já vi essas situações ocorrerem, mas não é salvo. Você está perdido, igual Cornélio estava. Um bom coração, uma pessoa maravilhosa, você é lindo, maravilhoso, só que você está perdido. Se você partir deste mundo agora, você vai separado de Deus para toda a eternidade. Nós vemos aqui, interessante, você pode dizer, mas quem o senhor pensa que o senhor é? Eu sou apenas um enviado de Deus, só isso. Porque aqui, por exemplo, o anjo poderia ter pregado para Cornélio, não poderia? Poderia, mas não foi dado aos anjos o direito de pregar. O direito de pregar foi dado aos homens. Tem pessoas que enchem o peito e dizem, eu não sirvo a homens, eu não ouço homens, eu só ouço Deus quando Deus falar comigo. Falar o quê? Deus não mandou, Deus não falou com Cornélio, Deus mandou o Cornélio chamar Pedro. Nem Deus deixou anjo falar e nem Deus falou com ele. Sabe por quê, amigo? Sabe por quê, senhora? Sabe por quê que Deus não fala? Porque se o homem a gente não ouve, vai ouvir a Deus. Você sabe, por exemplo, o que aconteceu com Adão, quando lá no Éden o Senhor Deus desceu e saiu gritando, Adão, Adão, né? Adão estava lá todo errado. Sabe o que Adãozinho fez, minha senhora? Perna para que te quero. E Deus disse, Adão, por que você fugiu? Ele disse, Senhor, porque eu ouvi sua voz e tive medo. O homem perdido, ele tem medo de Deus. O homem salvo, ele perde o medo e ganha fé, confiança. O medo em Adão fez com que Adão fugisse, como a mesma coisa, o medo em mim, na minha vida, fez com que eu fugisse de Deus. Quando eu perdi o medo, eu ganhei a fé, porque o medo é o oposto da fé. Se você tem medo,
do que pode acontecer contigo, do que pode ser feito contigo, você não está andando na fé. E esse espírito aí não procede de Deus. O espírito da fé é que vem de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: Deus não nos deu espírito de medo, espírito de temor, mas espírito de poder. Se você tem medo em qualquer sentido na sua vida, é um espírito do medo que procede do inimigo, que te escraviza e que te domina e que te prende. E ele te prende por quê? Porque o que Deus enviou, que é Jesus, o que ele enviou você não recebe. Ele veio, está aqui, olha, vamos pegar aqui, olha. Está aqui, João capítulo 1. Coloca na tela, por favor. Coloca na tela novamente aí, João capítulo de número 1, para que todas as pessoas possam ler, possam ver. Está aí a palavra de Deus escrita, né, claramente. Versículo de número 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus é a palavra de Deus. E qualquer pessoa que não receber a Jesus, ela não é de Deus. Por isso que a salvação é para todos, sem exceção. No meio evangélico nós dizemos: Deus não tem neto. Eu falo para os meus filhos: Deus não tem neto, Deus só tem filho. E para ser filho, tem que ser salvo. E ele diz, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você precisa receber e precisa crer no nome do Senhor Jesus. Na hora que você recebe a palavra de Deus como verdade, na hora que você recebe o ensinamento de Deus como verdade para a sua vida, e crer, quer dizer, passa a agir. Eu falei na programação de ontem, talvez você não ouviu, né? Porque crer não é cerrar os punhos, trincar os dentes, eu creio, eu creio, eu creio. Não, crer é agir. O salvo, ele é diferente do perdido. Eu já te disse aqui o exemplo de Adão. Adão com medo fugiu. O salvo não tem mais medo. Por quê? Porque o salvo tem fé. O salvo se aproxima. O medo distancia. O perdido, ele se distancia porque ele teme. Ele não sabe como ele vai ser tratado, ele não sabe como vai ser feito com ele. Então a pessoa teme. Mas a pessoa que recebe o que Deus enviou, que é a palavra, ao seu coração, essa se torna filha de Deus. E aquela que crê no nome de Jesus, porque o nome dele é o que tem crédito com Deus. Nem eu e nem você possuímos créditos com Deus sem Jesus. Nenhuma pessoa na face da terra, nem a Virgem Maria, né? Nem Pedro, nem João, nem os apóstolos da igreja primitiva, nenhum deles tinha um crédito com Deus sem Jesus. Por isso que nós precisamos crer, passarmos a usar o nome de Jesus. Olha só para você ver o que diz aqui no Evangelho de Atos, capítulo de número 4, versículo, é o versículo de número 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Qual era o nome que Pedro estava se referindo aqui? Se você ler o texto, você vai ver que o nome era o nome de Jesus. Não tem outro nome. Não tem outra pessoa que pode salvar você, a não ser Jesus.
Sem Ele, nós estamos perdidos. Sem Ele, nós não chegaremos a lugar algum. E se você não tem usado esse nome, se você não tem buscado a Deus neste nome, eu vim convidar você para que nesta manhã, pela primeira vez, você faça isso. Pela primeira vez você se achegue a Deus. Porque o Senhor Jesus, ao ensinar para os seus discípulos, ele disse: até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 24. Até agora, até esse momento, você nada pediu no nome dele. Pede, para que você tenha uma alegria verdadeira na sua vida. Deus deseja te fazer feliz. Se você não é salvo, né? Se você ainda não recebeu Jesus, não confessou Jesus como seu Salvador, receber você está recebendo porque você está me ouvindo agora e essas palavras falaram o seu coração. E se você quer hoje, se você crê que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar você, e você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, então use o nome dele pela primeira vez hoje. E peça a ele para ele entrar no seu coração. Peça a ele para ele tomar a sua vida em suas mãos. Se você é um pecador, não importa se você é um assassino, não importa se você é um corrupto, não importa se você é um bandido, se você é uma prostituta, não importa se você é um ladrão, um traficante, você pode ser a pessoa mais suja que tenha sido na terra. Se você quiser ser limpo, pede agora a Jesus para lavar você. Ele te lava, ele te limpa e te dará uma nova vida. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor, nosso Pai e nosso Deus, Jesus, é maravilhoso estudar a fé. A sua palavra é tremenda, ela nos edifica, ela nos desperta, ela nos convence. Meu Deus, e convencido está esta pessoa do outro lado, que ora, Senhor Jesus, comigo agora. Essa pessoa, meu Deus, que pela primeira vez ela está orando a Ti. Tem gente que está te pedindo: entra no meu coração, seja meu guia, seja meu Deus. Seja meu Salvador a partir desta manhã. Jesus, tem pessoas que estão pedindo o Senhor perdão. Tem pessoas, meu Deus, que estão pedindo o Senhor forças. Olha dos céus agora. Ajude esta pessoa cuja palavra o Senhor me deu, falou no coração delas, e elas oram agora pedindo o Senhor para estender as suas mãos para elas. Abençoa elas neste dia, mude elas, transforme a vida de todas elas em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, maravilha de Deus, coisa boa de Deus. Eu vou encerrar a nossa programação, mas eu quero mostrar a você. Venha nesta quarta-feira, nós temos o culto da família, 8 da manhã, daqui a pouquinho, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde também, às 7 horas da noite, o culto da família. Nós vamos entregar o pergaminho aqui da sexta-feira da paixão, as 7 últimas frases de Jesus na cruz, a meditação sobre a sexta-feira da paixão, aqui o hino, a mensagem da cruz, e aqui o local para você escrever os seus pedidos de orações. Mostra aqui, câmera meu, o câmera meu está aqui de volta, está aqui, olha. Está aqui, você pegue e venha na igreja nesta quarta-feira receber este panfleto. E sexta-feira você vai ter 4 oportunidades de participar conosco. Atenção, pessoal, que eu anunciei, estou anunciando isso aqui na RIT, anunciei na igreja, nesta sexta-feira da paixão. Quando Jesus foi preso, todo mundo deu no pé. Quando Jesus foi morto, todo mundo estava escondido dentro de casa, exceto alguns valentes, como Maria Madalena, como João, que foi lá até a cruz, que foi lá até o sepulcro. Né? João foi, é valente, esse camarada é valente. Por isso que Deus mostrou muita coisa para ele. Pois é, dia de sexta-feira da paixão, às 23 horas. Quer malhar o Judas? Vamos começar meia-noite malhando ele até 6 horas da manhã neste sábado, né? Começa na sexta-feira, 11 da noite. Essa vigília dos valentes no nome de Jesus. Um abraço, até lá. Bom dia.
não tenha